Sextou, hein? Estamos aqui em um mais Lucas Pod, certo? Hoje aqui com o Herbert e convidado especial aqui, pessoal, ele, o jornalista frustrado, criador de pouco conteúdo na internet, leitor ávido e colecionador de bonequinhos e gibis desde os 5 anos. Hoje com menos ênfase no ávido, né? Conhecido por quase ninguém da indústria, Fábio Aranha, fundou mais canais que tem de amigos. Fábio, Terrível Barcelos. Bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite aí. Pessoal, o tema abordado dessa sexta-feira é o colecionismo. Então, o Herbert convidou o Fábio e ele também é um colecionador. Ele é adepto da filatelia, né? Ele chegou em mim e falou: ô Zé, vamos falar de colecionismo e eu vou falar de filatelia. Aí eu falei: ô, bacana, Herbert, vamos falar de comida, né? Aí ele: não, Zé, filatelia é colecionador de selos, é coleção de selos. É isso aí, por isso que eu quis trazer esse tema, justamente porque poucas pessoas conhecem, a gente ouve pouco sobre isso. E é um assunto extremamente interessante e qualquer coisa nesse mundo você pode colecionar, na verdade, né? Então, tem pessoas que colecionam latinhas de cerveja ou refrigerante, tem gente que coleciona tampinha de garrafa, outros colecionam bonecos, né? Então, eu queria só falar um pouquinho sobre, né, a importância de nós termos um hobby também e apresentar esse hobby para os nossos queridos alunos aqui da escola. Bacana, bacana. Eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Hoje eu estou completando o meu 26 aninhos hoje. 26. Quando eu era mais jovem, eu colecionei uns tazos, mas eu nunca me aprofundei no mundo da coleção. Então eu queria perguntar aqui pro Fábio, para você também, Herbert, por que colecionar coisas? Que eu assisto bastante os Simpsons lá, né? E tem um colecionador de gibis lá, é uma figura nerd, né? De onde surge esse anseio por colecionar coisas, por esse hobby? Eu acho que essa é para o Fábio, que ele coleciona justamente gibis. Na verdade, gibi e bonequinho, como eu falei, é o grosso da minha coleção hoje. Mas já fui colecionador de numismática, que é moeda e nota, né? Já fui colecionador de maço de cigarro. Hoje não é nem politicamente correto colecionar maço de cigarro, né? Mas os anos 80 e os anos 90 eram outra época, né? Cara, acho que o Herbert matou a charada aí do colecionismo. É isso, é um hobby. Eu acho que é uma maneira de você fugir um pouquinho. Eu acho que é um escapismo do mundo duro que a gente vive aí, né? De correria, de sair para trabalhar e ganhar o dinheiro, lidar com o chefe, lidar com namorado, esposa, com filhos, né? Então acho que é um escapismo produtivo de você colecionar e ter aí como que eu posso dizer? Você ter o objetivo de completar uma coleção, de organizar uma coleção. Então, acho que serve, além do fato de dar uma desanuviada do nosso cotidiano aí, que não é fácil, principalmente aqui no país que a gente vive, né? Eu acho que é isso. Ele ainda serve como uma coisa útil, apesar de você, né, da futilidade de você comprar, do consumismo, você não deixar isso te consumir, isso se torna um aliado seu em coisas até que, por exemplo, eu sou um cara muito desorganizado, mas com as minhas coleções eu sou impecável, minhas coleções são todas organizadas, tudo bem cuidado, tudo com plástico. Bacana. Até desmitifica, porque quando eu penso
em coleções, eu pensava o seguinte, pô, o cara deve estar muito ocioso, né, para estar tendo um hobby desse, e é um pensamento errôneo, né? E tem um outro pensamento também que às vezes o pessoal fala, mas gasta muito dinheiro. Gasta mesmo. Mas, por exemplo, você citou os Tazos, né? Hoje, se você tivesse uma coleção completa de Tazo aí, ela vale perto de R$1.000, R$1.500 aí, uma coleçãozinha de Tazo, entendeu? Então, assim, tem o seu, além de tudo, tem o seu valor, né? O valor monetário mesmo. Legal, legal. Por que selo, Herbert? Por que selo? Então, vamos lá. Eu tinha uns 11 para 12 anos quando meus pais se mudaram para um sobrado alugado e tinha uma escrivania. E no primeiro dia eu cheguei lá e tinha um selo. Aí a minha mãe ainda falou assim, leva, é um primo meu, o nome dele é Wilson, um abraço, meu primo Will. E ele tinha realmente, levei esse selo para ele e ele me apresentou o mundo da coleção de selos, o mundo da filatelia. E naquele dia ele pegou a coleção dele, me mostrou, pegou aquele selo que eu levei para ele, a gente abriu um mapa, né, mostrou do que aquele selo estava falando, e daí aquilo me atraiu, porque através de um selo, um simples selo, você tem um estudo da história, da geografia, né, você precisa, tem todo um contexto, um selo é uma arte, porque é um artista que faz a imagem do selo. E quando acabou aquela conversa, né, que eu levei aquele selo para o meu primo, ele me devolveu o selo. Aí ele falou assim, esse aqui é o primeiro selo da sua coleção. Ele foi extremamente sábio com isso. E ali eu comecei. E daí começa a juntar. Quero dizer isso. A maioria dos colecionadores começa com o que a gente chama de ajuntamento. A gente começa a juntar tudo. Né? Eu via qualquer selo na minha frente e juntava. Mas a partir do momento que você começa a classificar as suas coleções, você começa a escolher, começa a estudar sobre o assunto, sobre cada objeto, aí você é um colecionador. Poxa, você falou 3 coisas importantes. Para colecionar precisa organizar, catalogar, organizar, né? Estudar, porque se você estuda sobre o assunto, você aprende, não importa se é uma coisa menos escolarizada, vamos dizer assim, o selo até né? O selo praticamente estuda geografia. Você vai aprender sobre países do mundo, aí você aprende, você vai ver sobre o país, você acaba sabendo que língua que fala naquele país, a capital daquele país. Então é um baita de um estudo. Poxa, bacana. Tá aí, ó. Eu já não pensava dessa forma. Caramba. Fábio, quais coleções você tem aí que você dá um destaque maior, que você acha mais legal? Olha, eu tinha algumas coleções antigas e eu mudei bastante. Quando eu mudei, eu estou numa casa nova e eu construí essa estante que está aqui atrás de mim. E aí eu fiz um acordo comigo mesmo e que acabei repassando com a esposa. A minha coleção ela vai se resumir a esse espaço. Então, eu hoje estou com 44 anos, vou fazer 45 esse ano. Eu acho que deixou de fazer sentido, é o que o Júnior falou, a gente começa a juntar, aí chega um momento que mesmo quando a gente organizou, a gente tem mais coisas do que a gente precisa. Então eu fiz esse acordo comigo mesmo de que o que tiver organizado vai ficar e o que tiver sobrando, vamos dizer assim, que tiver encaixotado, essas coisas, eu vou desfazer, que vai para alguém que tiver... Eu trabalho com isso também, eu vendo gibis e miniaturas, né? Então eu falei, o que não tiver, vai para alguém que for ter uso para elas. Não vai ficar guardado em caixa. Então, eu tinha algumas coleções... Coleção, Fábio? Oi? Jogar as fotos da sua coleção? Pode pôr. Ó, essa é a minha coleção favorita hoje. Elas são 75 edições encadernadas da Espada Selvagem de Kona. Essa é a minha coleção favorita hoje. Xodó. É o meu xodó. A minha estante, inclusive é uma piada minha com a esposa aqui também, que ela falou, essa coleção você não pode desfazer nunca, porque a minha estante foi criada ao redor dela.
porque eu até briguei com a moça que veio aqui, com a arquiteta que veio aqui para desenhar a estante, que eu falei, precisa ser dessa forma. O resto a gente pode dividir os espaços ali, faz menor de um lado, maior do outro, mas esse espaço aqui precisa ser dessa forma. Mas eu tinha uma coleção mais antiga, dos anos 60, que era do Homem-Aranha, da editora Ebal, que a primeira edição é de 1969. E eu vendi, tem uns 2 meses essa coleção, porque ela é aquilo, ela ficava em caixa, porque ela deteriora, ela, né? Essa é a minha coleção de Pokémon. Essa eu coleciono com a minha filha. E aí é um panorama geral. Ó como o Conan fica destacado ali. Ó, até na foto, seja de longe, de perto, é a que aparece. Bom, bacana. Você falou que tem mercado, né? Mercado para coleções. Eu gostaria de saber do Herbert, de você, suas coleções mais valiosas, se o Herbert puder avaliar a dele. E eu gostaria também que vocês passassem o endereço e que horário vocês não vão estar em casa. Tá? Não esquece, deixa eu falar essa, né? Então, eu trouxe algumas fotos também, mostradinho. Isso aqui foi meu selo, aquele que eu contei, né, que eu levei lá para o meu primo. É muito difícil você avaliar uma coleção, né, porque depende do filagrama, do estado do selo. Você tem aí se o picote em volta, se ele foi bem cortado, se está rasgadinho. Então, os selos mais valiosos brasileiros são esses aqui, os olhos de boi. Então, se você procurar aí no Mercado Livre, um selo desse em mau estado, aí você tem por R$70. Só que um deles já foi leiloado a mais de R$2 milhões. Né? Eu trouxe aqui uma outra matéria aqui, ó. Eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum olho de boi, tá? Não vai lá em casa. Eu vou lá conferir. Eu tenho essa aqui, ó, da UOL Notícias, ó. Esse é o selo mais caro do mundo. Ele é o único exemplar e ele foi leiloado R$9,5 milhões de dólares. Meu Deus! Então, não é brincadeira de criança, é um assunto extremamente sério. Eu comecei com um selo, há 15 anos atrás, inventei de querer contar meus selos, desisti nos 4.500, e 15 anos para cá eu continuei juntando. Então tem muito selo aí na conversa. Tá certo. O que você tem para nós aí, Fábio? Então, a minha coleção mais valiosa hoje é essa coleção do Conan, que mostrou. Ela nem é tão rara, porque ela é recente, né? Mas ela custou caro, são 75 edições, foi numa média aí de R$50 cada edição, né? Então, é uma coleção que não foi barata, foi difícil de conquistar, acho que levou 3 anos para lançar ela, né? Então foram 3 anos ali indo na banca 1 ou 2 vezes no mês, eles lançavam entre 1 e 2 vezes no mês, então foi longe, foi uma coleção longa, e hoje ela é a que mais vale. Mas, como eu falei, essa do Homem-Aranha que eu vendi há 2 meses atrás, que era da minha coleção, eu vendi por R$2.500, são 70 edições, eu vendi por R$2.500 e vendeu assim, ofereci e vendi. Vamos aqui para o chat, ó, tem uma pergunta do Gabriel Paes. Boa noite, professores. Qual a chance de algo produzido em grande escala se tornar colecionável? Por exemplo, nota de R$1 antiga. Ele deve ter um monte de nota de R$1 lá, isso sim. Se procurar na internet, tem matérias sobre a nota de R$1. Existem notas de R$1 aí que chegam a valer mais de R$100. Eu não sei, eu não lembro exatamente valores, mas acho que tinha uma sequência de notas ali que valia mais de R$1.000. Não sei exatamente o valor, mas eu não sei se era mais de 100 ou mais de 1.000, alguma coisa assim, mas se você parar para pensar que era uma nota de R$1 que valeu 100, é uma valorização incrível, né? Então existe sim, depende, às vezes é uma tiragem limitada, né? Então, às vezes é alguma coisa que deu um defeito, então mesmo que seja em grande escala, uma nota que tem um defeito, para o colecionador aquilo é ouro puro, entendeu?
Existe gente que vive exclusivamente desse mercado de coleções? Olha lá, a cabeça do me balançando. Tem, e não são Eu, há pouco tempo atrás, eu vivia só disso. A pandemia deu uma bagunçadinha, mas eu, há pouco tempo atrás, eu só trabalhava com isso. Eu tinha uma lojinha, né, uma lojinha física, inclusive, e só vendia colecionável. Eu vendia gibi e bonequinho, basicamente. Caramba. Existem os sebos, né? A possibilidade de um dia nossos anjinhos aqui da escola irem aí presenciar ali as suas coleções? Cara, existem muitos eventos, inclusive eventos gratuitos, onde os colecionadores se encontram e expõem algumas coisas, entendeu? Então tem. Não venham pra cá. Em casa com algum tipo, por exemplo, vocês quiserem vir, estão mais convidados, quiserem vir conhecer a coleção, precisa de alguma intimidade. Tá certo. Crianças, então... longe! Poxa, bacana. Muitas dúvidas. Tem alguma dúvida no chat, Herbert? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Não tem não. Você já respondeu todos. Então, só para... né, queria talvez mostrar um pouquinho aqui. Por favor. Da minha... Não sei se vai dar. Isso aqui é um classificador de selos. Né? Esse aqui é um classificador alemão feito à mão. Só o classificador já é uma obra de arte. Deixa eu abrir aqui. Assim que você guarda, deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Aqui, ó. É assim que você guarda um selo separado, né, tudo organizado. Realmente está tudo organizado. 4.000 selos, né? 4.500 há 15 anos atrás. 4.500 histórias diferentes, né? 4.500 histórias diferentes. Bom, galera, abro para perguntas de quem quiser aqui. Daqui a pouco temos que finalizar. Começamos um pouco atrasados hoje. 21h01. Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Os alunos querem saber das eleições do Grêmio, Zé. Querem saber quem ganhou, mas só segunda-feira que a gente vai conseguir olhar isso. Tem uma pergunta aqui, ó. O aluno Fernando primeiro B pergunta se ele tem carrinhos da Hot Wheels. Eu já colecionei bastante. Eu cheguei a ter mais de 200 carrinhos da Hot Wheels. Mas aí é aquilo que eu falei, né? Por conta de espaço. Então hoje eu tenho uns 20, 30 carrinhos temáticos. Carrinhos de filme, de série, de desenho animado. Mas Hot Wheels é um nicho também muito grande, com carrinhos valiosíssimos. Tem carrinho que passa de R$1.000 assim, tranquilamente. Carrinhos de edição especial, carrinho desse tamanho que custa mais de R$1.000. Nossa, verdade. Eu lembro nostalgicamente, a molecada vai lembrar dessa época porque era a época dos orelhões, né? O pessoal colecionava bastante daqueles cartões telefônicos. Você tem cartão telefônico aí? Então, o meu pai também é colecionador, né? Meu pai coleciona álbum de figurinha e ele tem umas 2 ou 3 pastas de cartão telefônico também. Ele deve ter uns 2.000 cartão telefônico facilmente. Caramba, bacana. Meu pai tem 67 anos e ainda coleciona. Quanto tá avaliado uma coleção dessa de cartão? Cara, o cartão hoje, ele é um fenômeno assim, ele não vale muito, mas quando aparece, existem algumas peças que valem bem, e o pessoal procura só aquelas, mas no geral é uma coleção que ela não teve continuidade, então simplesmente o pessoal deixou de colecionar. Quem coleciona ainda se dedica e tenta buscar os mais raros e mais caros, mas no geral é muito baratinho. Você pega coleções completas que eram muito bonitas, que eram caras, de animais, só que tem uma tiragem um pouquinho mais alta, que hoje elas custam R$10, R$20, você pega uma coleção facinho e completa lá para deixar guardado. Poxa, que pena. Eu achei que coleção de cartões fossem caras. Mais uma frustração para minha coleção. Galera,
chegando a hora de acabar aqui nosso Pod Lucas. Fábio, muito obrigado pela participação. Parabéns. Eu que agradeço. Ó, deixa eu só te mostrar que você citou ele. Deixa eu só. Ó, o cara dos quadrinhos aqui, eu tenho um bonequinho do Léo. Foi o que. O Ney parece um pouco com o professor Herbert. Ó. Ah, só cara. Ele chama o cara dos quadrinhos no desenho. Cara dos quadrinhos, é exatamente esse. Fábio, obrigado. Herbert, muito obrigado. O tema interessantíssimo. Tchau, gente. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Abraço, Fábio. Boa noite, tchau, galera. Tchau.